A parada é a seguinte, Vini Júnior, como a bola de ouro se tornou uma piada, história completa do verdadeiro melhor do mundo. Do Vitorando, a gente costuma assistir e normalmente é bom. Vamos dar uma olhada nisso aqui, vamos aprender um pouquinho mais sobre o Vini e esse roubo que foi a bola de ouro. O maior roubo da história de uma premiação da bola de ouro. Vixe, sempre. A gente se iludiu com o Vinícius Júnior. Ele não é todo esse jogador que a gente imaginava que ele fosse. Você vai ser o melhor do mundo! É que nem o do tá no Madrid, do Flamengo. Não sabe fazer gol. Valverde, meio tiro cruzado, Vini! O Vinícius Júnior. Burro. Burro? Burro. É pra você, Vini! Vini! Vini, 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 Vini! Ele é da base e não sabe chutar a bola. A verdade é essa. Doa quem doer. Neguebinha 2017 deu um balão lá que não surtiu efeito nenhum no sábado, no jogo do Flamengo, já virou o Vinícius Júnior lá. Esse cara deve ter ficado feliz ontem, tá? Esse cara... Você vai acompanhar agora a incrível trajetória completa de superação, dificuldades e humilhações de um menino que tinha um sonho de ser jogador de futebol até fazer a melhor temporada da sua vida, virar o melhor jogador do mundo e ter o seu sonho roubado pela mídia. Mas esse não é um vídeo clichê. Você vai ver histórias escondidas que nunca te contaram, momentos marcantes e impressionantes de quem já teve tudo pra desistir, desde os racismos sofridos até suas maiores dificuldades. Você vai ver agora a incrível história de Vinícius Júnior, o verdadeiro melhor do mundo. O que acontece quando o melhor jogador do planeta é roubado pelo melhor jogador da imprensa europeia. José Paixão de Oliveira Júnior nasceu em 12 de julho de 2000 em São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil. Naquele dia nasceu Ele é alguns dias mais novo que eu. uma criança que possuía um talento acima da média. Desde muito novo já era possível notar que Vinícius Júnior era um garoto especial. Quando brincava de futebol, se percebia um nível acima do normal para aquela idade. Tanto que em 2006, quando Vinícius tinha apenas 6 anos, seu pai o levou para fazer um teste em uma escolinha filial do Flamengo no bairro de Matuá, em São Gonçalo. O pai olhou e falou, pô, esse moleque é diferenciado, mano. Pra idade dele aqui, ele tá jogando muito bem, tá demonstrando bastante talento, não dá pra deixar ele chutando a bola na parede, né? E levou ele lá na filial do Flamengo. Devido à sua grande velocidade, que sempre foi característica muito forte do pequeno Vinícius, a primeira ficha técnica dele, ele foi inscrito como lateral direito, cara. Caraca. Porém, isso durou muito pouco. Logo nos primeiros treinos, devido à sua habilidade incomum, acima da média, os avaliadores perceberam que deixar ele de lateral era um desperdício e colocaram ele para jogar no ataque. Em 2007, ele começou a jogar em 2 times, nessa escolinha que eu acabei de citar e no Canto do Rio, que era um time de futsal. No futsal, ele aprimorou seus dribles, aprendeu a driblar sob pressão e com espaços pequenos e se tornou cada vez mais ágil. E enquanto jogava no futsal, o Vinícius também era um dos destaques do time, mas o alvo dele sempre foi jogar no campo. Então, em 2010, ele fez o seu primeiro teste para o campo do Flamengo e com apenas 10 anos de idade já impressionou os avaliadores. Sua velocidade e habilidade eram fora do normal para a idade e Vinícius foi aprovado no teste. Porém, o centro de treinamento do Flamengo era muito distante da sua casa. E como ele veio de uma família muito pobre, muito humilde, a locomoção até o centro de treinamento era muito difícil para o Vinícius. E isso colocou um obstáculo gigante na vida do pequeno Vini. Porém, seus pais acreditavam muito no seu talento e todos à sua volta percebiam que havia uma joia entre eles. Então, família, amigos, parentes, todo mundo ali à volta que gostava do Vinícius Júnior e percebia que ele tinha um talento acima do normal, se juntaram e chegaram até a alugar uma van pro Vinícius poder ir pros treinos. A dificuldade que o cara tem de virar profissional no Brasil, mesmo quando nasce bom, tá ligado? Porque, assim, normalmente a gente não vira porque a gente é ruim. Mas até os caras bons, se não tiver grana, mesmo assim é difícil ainda. Ele até morou com um primo que morava mais perto do CT pra poder ir pros treinamentos, mas a distância foi um obstáculo aí na carreira dele, mas não fez ele desistir. Ele não largou o Flamengo e continuou indo pros treinos certinho. Em 2011, o Flamengo, vendo seu potencial absurdo e não querendo perder a maior joia do clube, começou a ajudá-lo financeiramente pra treinar mais tranquilo. Então, aos 11 anos de idade aí, o Flamengo já percebeu, pô, esse moleque aqui a gente não acha em qualquer esquina. Vamos contribuir pra carreira dele, pra ele não sair do time, né? Porque senão... Uma coisa que acontece muito, rapaziada, eu conheço amigos que trabalham com base, é o seguinte, quando você acha uma grande joia, uma joia muito talentosa, assim, no caso do Vinícius Júnior, que tinha potencial pra ser um dos melhores do mundo na época, no caso do Neymar, todo o projeto da categoria de base gira em torno daquele jogador. Então o jogador começa a receber aí um tratamento VIP mesmo, um tratamento especial, pra que esse jogador se...
O time fica esperto até para evitar ao máximo acontecer o que aconteceu com o Endrick no São Paulo. O São Paulo tinha um Endrick e meio que dispensou, porque, enfim, não achou que valia a pena se esforçar para mantê-lo lá. E aí foi pro Palmeiras e, pô, olha o dinheiro que o Palmeiras fez, tá ligado? Então, assim, os times se esforçam cada vez mais para ter cada vez menos isso acontecendo. Desenvolva da melhor forma possível, né? A gente vê muito isso sendo falado aí, até pelos jogadores mesmo, quando eles estão ali na base. Acabei de falar. Os jogadores mais estrelas já ganham mais dinheiro, já ganham um salário maior, sempre teve isso, né? Aos 13 anos, no Sub-15 do Flamengo, ele já era titular e o principal jogador do time. Quem acompanhou o Vinícius Júnior surgindo aos 12, 13 anos, dizem que ele sempre foi muito acima do normal. Vini Júnior na base, irmão, como é que era? Já era isso aí. Tudo que ele tá fazendo hoje, o pessoal ali da base não se surpreende, porque ele já fazia desde 13, 12 anos, né? Pô, pior que eu me surpreenderia sim, porque o Vini melhorou legal. O Vini, de fato, ele chegou meio cru na Europa, tá ligado? Aquela parada, aquela crítica que tinha muito de, pô, mas ele não sabe chutar e tal, ele só corre e dribla. E, assim, em certa parte, não era tão mentira assim. Só que aí que fica o elogio. Ele melhorou muito. Os passes de 3 dedos que ele dá hoje, pra mim, é o mais absurdo de... Cara, até esse tipo de coisa o cara tá fazendo. O chute de fora da área já tá dominado já há muito tempo, tá ligado? Ele melhorou legal. O bicho melhorou muito. Desde a base toda, desde sempre. Se tu pegar os vídeos, vai dar. Tipo, tem muito jogador que é bom e tal, só que às vezes o cara passa a carreira inteira sem aprender a chutar melhor, ou então a dar um passe e tal, só que aí, sei lá, é rápido. E beleza, consegue ser jogador porque é rápido, porque dribla bem. Ele não parou, tá ligado? O cara continuou evoluindo. Ele dando lambreta, a mesma coisa que ele faz hoje, num jogo de Champions League, ele já fazia na base. Eu tava no Flamengo, fiz o gol contra o Botafogo, aí o Vinícius tava subindo, né? Aí me perguntaram, o Vinícius Júnior. Aí eu falei pra ele, na entrevista, eu falei, o Vinícius vai ser melhor do mundo daqui 3 anos, 4 anos. Aí passou um pouquinho, mas, cara, eu tenho muita confiança que e o que ele vem mostrando, ele tem tudo pra se tornar o melhor jogador do mundo. Era já assim, ver o Vinícius jogando na base, você já sabia que ele ia ser... E você acha que ele vai ser o melhor do mundo, assim, em pouquíssimo tempo? Eu acho que ele tem tudo pra ser. Ex-técnico do Flamengo esse cara, não é? Assombrava o que ele fazia nas categorias lá de menores, lá do 17, porque o Vinícius já subiu pro 20 com 17 anos, né? Ele fez um período só, que foi com 16, com 17 ele já foi pro sub-20. Porque ele era um jogador diferente, realmente. Ele era um jogador que levava o time pra frente, era um jogador impetuoso, que não tinha medo do drible, que tentava, sabe? E nas categorias menores, eu vi jogos assim do Vinícius, eu nem tava lá ainda no Flamengo, mas eu vi jogos do Vinícius assim, dele ganhar o jogo sozinho. Na seleção brasileira, de dar balão pra cá, balão pra lá, sabe? De botar na frente. Tem Mundial, se não me engano, sub-17, e ele falava, me pega, e dava o tapa. Pô, pega o táxi. É assim, E falava, né? Vai de táxi, pega o táxi. Ele era assim, a personalidade do moleque, né? Em 2015 foi campeão da Copa Votorantim, torneio nacional. É um dos principais torneios aí pra categoria sub-15 e já fazia parte das categorias de base da seleção brasileira. Pelo Sul-Americano sub-15, ele foi vice-artilheiro com 6 gols e em 2016 foi para o sub-17 do Flamengo, no Carioca da categoria e mais uma vez se destacou. Foi o principal jogador com 10 gols e líder de assistências do torneio. Depois jogou o torneio BRICS pela seleção sub-17, onde foi campeão também. E aí grandes clubes europeus já ficaram de olho no Vini, falando, mano, que moleque é esse? Não é só o destaque, tipo, foi artilheiro, não. É o melhor jogador, líder de assistências e artilheiro. O moleque era muito acima do normal desde sempre. Então os times europeus aí já abriram o olhão e falaram, mano, vamos levar esse moleque, cara. A gente precisa tirar esse cara aí das categorias de base do Flamengo. Então o Flamengo... Enquanto isso, o Florentino tava... É pra mim? É pra mim? É pra mim? E esse moleque jogando bola aí? Não, o Florentino, ele tem 13 anos. Manda. Pra não perdê-lo, assinou um contrato profissional com multa de 30 milhões de euros, cara. Vinícius Júnior aí com 16 anos já tinha uma multa em 30 milhões de euros, mais de 150 milhões de reais. Barcelona e Real Madrid queriam contratá-lo e chegaram a fazer ofertas por ele, só que o Barça ofereceu 25 milhões, mas o Real ofereceu 45 milhões de euros. Tá duro, dorme, Barcelona. O Real Madrid que tinha o trauma aí, né, rapaziada, de ter perdido o Neymar. O Real Madrid nunca superou esse trauma de ter perdido o menino Ney pro Barça, né, mano? Pra eles ali foi um absurdo. Então, a partir do momento que sempre surgiu ali um jogador talentoso, o Real vai lá e toma ali, já chega logo e compra, mano. Comprou agora recentemente o Endrick, comprou o Vinícius Júnior, né, que foi muito talentoso na época, e o Rodrigo também, que... Reinier também. O Vini deu certo pra caramba, mas o Reinier a gente acaba não lembrando, né? Real, tipo assim, o dinheiro que gastou no Vini saiu baratíssimo. O dinheiro que gastou no Reinier,
Rapaz. Que era visto como um talento aí muito grande. E não compraram o Estevão, né? Acho que aí eles deu mole. O Real Madrid já comprou logo cedo também, irmão. Assim, em 2016, com apenas 16 anos, o Vinícius já era a segunda compra mais cara do Brasil. Então ele já foi contratado pelo Real Madrid antes mesmo de estrear pelo Flamengo. E aí tinha que esperar o contrato dele ali pra dar 18 anos pra ele poder ir pro Real Madrid. Então o Flamengo podia usufruir aí do talento do Vinícius Júnior enquanto ele estivesse no Flamengo. Em 2017, o Vini chamou a atenção na Copa São Paulo também, com gols e assistências, e foi o grande destaque. E foi eleito o melhor ponta esquerda aí da Copinha. No Sul-Americano Sub-17, ele fez o nome pro mundo, né? Foi o artilheiro e o melhor jogador. Tem aquele lance clássico que ele dá chapéu nos 3 paraguaios aí seguidos. E nesse torneio o Brasil ainda foi campeão, para alavancar ainda mais aí o valuation do Vinícius Júnior, né? Então o Vinícius Júnior subiu ao profissional do Flamengo e estreou em maio de 2017 no Brasileirão contra o Atlético Mineiro, não foi? Atlético Mineiro. Eu lembro porque agora até fica ruim de falar, né? Mas o Robinho tava nesse jogo e tal, e aí o pessoal fez uma mídia sobre, opa, olha ali, mais um craque surgindo. Porém, só em julho ele marcou seu primeiro gol profissional contra o Palestino do Chile em 2017. Nesse período, o Vinícius Júnior já tinha muita mídia aqui no Brasil, porém a sua adaptação no profissional não... Era uma mídia meio negativa, né? Era uma mídia de, não sei não, hein? Não sei se vai dar, será? Não... Isso aí é craque que é craque fajuto, não vai virar, tá ligado? Foi rápida. Nos primeiros jogos ele não fez grandes partidas. E na sua estreia contra o Atlético Mineiro, eu tava assistindo o jogo e ele errou tudo que tentou, mano. Tudo. Só que a gente pensou, pô, o moleque tem 16 anos, tá estreando agora, vamos ter paciência, né? Porém, a mídia brasileira não teve toda essa paciência e começou a criticar muito. Ah lá. Eu lembrava por causa disso aqui, ó. Vini, tanto por essa atuação quanto pelas próximas que vieram, né? O Vini demorou bastante tempo aí pra se adaptar no profissional do Flamengo. Aí a mídia começou a chamar ele de Neguebinha, começou a falar que o Real Madrid tomou um golpe ao O Negueba se ferrou, né, mano? O nome dele virou sinônimo de jogador ruim. Coitado do Negueba. Tratar ele, o Vini sofreu muita pressão aí no começo da carreira no Flamengo também. Nesse ano, o Flamengo foi vice-campeão da Copa do Brasil e terminou o Brasileiro em 6º lugar. O Vini fechou o ano com 37 jogos, apenas 4 gols e apenas 1 assistência. Em 2018, mais maduro, seu futebol evoluiu muito. Peraí, quais foram os números? Não prestei atenção. Lugar. O Vini fechou o ano com 37 jogos, apenas 4 gols e apenas 1 assistência. Tá, bem pouco. Em 2018, mais maduro, seu futebol evoluiu muito, tornando-se mais decisivo. Foi o jogador mais jovem a marcar um gol na Copa Libertadores. Marcou aqueles 2 gols contra o Emelec, que são épicos também. Mas nessa época, o Vini ainda era banco no Flamengo e ele ainda falhava muito em alguns fundamentos para ser titular. Olha ali ele tentando os 3 dedos desde essa época. Só não acertava, mas já tentava. Lá, eu lembro que o Vini tentava dribles e coisas do tipo, só que ele perdia muito a bola. Até o drible dele ainda não estava 100% aprimorado ainda. E a sua finalização ainda era bem ruim, né? Quando ele chegou no Real Madrid, essa foi uma das maiores críticas que o Vini sofreu. Após completar 18 anos, ele deixou o Flamengo para se apresentar ao Real Madrid. Em 2018, no Flamengo, ele jogou 28 partidas, marcou 10 gols e deu 4 assistências. E já evoluiu bastante, porque ele deixou o clube em 2018 como artilheiro do Flamengo no ano. Pelo Flamengo, ele somou 65 partidas, fez 14 gols e deu 5 assistências. E logo se apresentou no Real Madrid, onde a sua trajetória estava longe de ser fácil. Capítulo 2. Então, em 2018, Vinícius Júnior chega no Real Madrid, cercado de muita desconfiança em um período muito conturbado do clube e que estava prestes a perder o seu maior ídolo, simplesmente Cristiano Ronaldo. Vinícius chega ao Real Madrid e o clube decide inscrevê-lo no Real Madrid Castilha, time B do Real Madrid, para que ele pudesse ir se adaptando ao futebol espanhol. A ideia do Real Madrid era a seguinte: Vini treina com o elenco principal, mas joga pelo Real Madrid Castilha. E também o Real inscreveu ele como jogador da base para que ele pudesse jogar a Champions League. O único gol de falta da história da carreira dele é esse aqui, né? E também o Real inscreveu ele como jogador da base para que ele olha lá, na base ele faz um baita gol e de lá pra cá nunca mais tentou bater uma falta. Pudesse jogar a Champions. Golaço.
E nunca mais tentou bater uma falta, não sei porquê. League Sub-19. No dia 29 de setembro de 2018, o Vini fez a sua estreia pelo Real Madrid. Entrou aos 42 do segundo tempo na partida contra o Atlético de Madrid no Santiago Bernabéu, que terminou 0-0. Então o Vini faz sua estreia logo num clássico aí, que hoje em dia é porradaria, né, meu amigo? Sempre foi, na verdade. Isso aqui dá mais briga do que o clássico. Hoje em dia, os caras brigam mesmo, mas nessa época aí ainda não tinha toda essa rixa com o Vinícius Júnior. Eles ainda não penduravam boneco de pano dele, né, mano? Já a sua primeira partida como titular no time merengue foi no dia 31 de outubro de 2018 contra o Melilla, fora de casa. O Real venceu por 4-0 e o Vini Júnior deu uma assistência pro gol do Asensio. Então, 3 dias depois, no dia 3 de novembro, Vinícius Júnior marca seu primeiro gol oficial com a camisa do Real Madrid. Vini sai do banco aos 25 minutos do segundo tempo, entra no lugar de Asensio no jogo contra o Valladolid pela rodada 11 da La Liga. 10 minutos depois de entrar, o Vini recebe a bola de Isco, carrega em direção ao gol e finaliza. A bola bate nas costas do zagueiro, indo no contrapé do goleiro. Até mesmo depois de sair o primeiro gol do Vini Júnior aí, ele ainda era bastante criticado. Tem uma parada, apareceu ali a foto do técnico, eu nem lembro o nome dele, mas assim, se o Zidane não tivesse vazado do Real Madrid, provavelmente o Vini não teria dado certo lá não, porque não era, aparentemente, né, não era tão chegado assim. Esse técnico aí, que eu esqueci o nome dele aqui agora, ele que meio que viabilizou a coisa acontecer, tá ligado? Se não fosse ele dando ali alguns espaços, se pá, o Vini já teria rodado pra outro time, teria virado uma espécie de Reinier. Lopetegui, muito obrigado, meu querido. Bruno que falou aqui. Porque claramente esse gol foi um golpe de sorte, né, rapaziada? Essa bola ia acertar Marte se não bate no zagueiro, né? Mas esse foi o primeiro gol do Vinícius Júnior, que era muito criticado também pela sua má finalização. E realmente ele chegou finalizando muito mal no Real. Ele chegou cru, mano. Ele chegou cru, a verdade é essa. Real Madrid. Vini ainda contribuiu pro segundo gol no Real. Ele dá o passe pro Benzema, que entra na grande área e sofre o pênalti. Sérgio Ramos faz 2-0 nessa cobrança nojenta de cavadinha. Porém, a trajetória do Vinícius Júnior no Real Madrid tava longe de ser fácil, né? Logo após marcar o seu primeiro gol aí, tirar um peso das costas, vem a sua primeira lesão. E o que podemos dizer que é a mais séria da carreira dele até o momento. Logo no período que o Real tinha acabado de ser eliminado da Liga dos Campeões, da Copa do Rei e sem chances nenhuma de títulos no Campeonato Espanhol, o Real Madrid já não tinha desafios a oferecer a Vinícius Júnior nos últimos 3 meses de temporada. Mas veio a ruptura de ligamentos do tornozelo direito na humilhante goleada de 4-1 sofrida pro Ajax, que custou a saída nas oitavas de final da Champions. Então o Vinícius Júnior chegou num momento extremamente conturbado aí do Real Madrid, né, rapaziada, que tinha acabado de ser tricampeão da Champions, agora se via sendo eliminado nas... E sem o Cristiano, pô, se tá difícil agora entender como é que vai funcionar sem o Toni Kroos, imagina naquela época sem o Cristiano. As oitavas pro Ajax, tomando um 4-1 dentro de casa, com o Vinícius em campo aí. Então meio que o Vinícius pegou ali e talvez se tornou um dos símbolos da imagem do clube vencedor que se tornava fracassado, né? Porque você acabava de perder o Cristiano Ronaldo ali, ia jogar uma Champions, tomava 4-1, um clube em reestruturação. Com certeza você vai olhar pra nova geração do seu time ali e pensar, caramba, meu time acabou de ser tricampeão, aí chega esses pernas de pau, novatos aí, então... Pô, pra quem tinha Cristiano Ronaldo, agora tem Vinícius Júnior, é meio que esse o clima. Quebrando a bola, meio que caiu um pouco dessas críticas aí, os olhares negativos nas costas do Vinícius. Num breve resumo desses primeiros passos. É tipo agora o Mbappé. Vocês estão ligados que o Mbappé tá ferrado, né? Porque tudo que não acontecer é culpa do Mbappé. Assim, não que seja verdadeiramente, mas que vai ficar na conta dele, vai. Qualquer coisa que não seja título de La Liga, ah não, mas na época que não tinha Mbappé não ganhava. Ah não, não ganhou a Champions, né? Porque na época que não tinha Mbappé não ganhava. Entrega qualquer coisa que não seja título, que ganhou na última temporada e não ganha agora, não, porque o Mbappé vai ser isso. No Real Madrid, após chegar ao Real, o Vini defendeu o Castilha, time B dos merengues, em 5 jogos, marcando 4 gols. Depois estreou na equipe principal e concluiu a temporada com 31 jogos, 4 gols e 8 assistências. Não, o atacante fez parte da equipe que... Temporada de estreia, pô, o quê? 12 participações em gols, 4 gols e 8 assistências, é isso? Temporada de estreia não tá ruim. Conquistou o Mundial de Clubes da FIFA em 2018. Na ocasião, o Real conquistou a vaga para esse torneio pela Champions de 2017/18, antes da chegada do Vinícius. E a lesão aconteceu uma semana depois de ele ter sido convocado para os amistosos da seleção brasileira. E vale lembrar que por conta disso, ele não jogou a Copa América de 2019, que o Brasil a seleção foi campeã. Nesse torneio aí, contra o Peru.
destaque foi o Cebolinha, né, cara? Que entrou ali meio que pra... Pior que eu tô fazendo cara aqui, mas o Cebolinha tava bem pra caramba no Flamengo, né? É que ele machucou, mas ele tá jogando bem pra caramba. Tava, né? Substituiu o Neymar e jogou muito bem. Foi um dos destaques da seleção brasileira nessa Copa América. Provavelmente, se o Vinícius Júnior não tivesse lesionado, ele seria o número 1 da posição. E aí o Cebolinha... Talvez a gente nem tivesse ganho esse título, né? Porque o Vinícius Júnior, no momento, não era esse grande jogador que é hoje. Até hoje, já sendo na seleção, ele não costuma ser. Então começa a temporada 19-20. No El Clássico, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, Vinícius fez história, tornando-se o jogador mais jovem do século XXI a marcar no El Clássico pela La Liga, superando... Vini, camisa 25, mano. Jogador olha isso. mais... Olha lá. 25, né? Nem a 20. Jovem do século XXI a marcar no El Clássico pela La Liga, superando só um tal de Lionel Messi. Nunca ouvi falar. É novo? Jogador novo? Sei que não conheço. E se tornando o jogador mais jovem no geral desde Raul em 1995. Então o Vinícius Júnior superou aí como o jogador mais jovem desde o Raul aí a marcar um gol no El Clássico. Com a subida de produção, Vini Júnior foi eleito o melhor jogador do Real Madrid no mês de fevereiro. Então pra alguém que tava sendo muito criticado aí pela mídia espanhola, sendo alvo de risadas, né, de críticas lá. Hoje em dia é o Yamal, né? Provavelmente, mano. Fez aos 17 e poucos meses, tá ligado? Deve ser o Yamal. Pela mídia, ele ser eleito o melhor jogador do mês pelo Real Madrid foi uma conquista de um nível até relevante. Sob o comando de Zidane, o Vinícius teve uma temporada de adaptação onde era considerado peça importante para a equipe, porém ainda não era titular. O atacante participou de 38 jogos, marcou 5 gols e deu 3 assistências nessa temporada. O Vinícius Júnior foi campeão da La Liga e da Supercopa da Espanha. Chegamos na temporada 2020, que foi palco de uma das maiores polêmicas aí da carreira do Vinícius Júnior. O mundo todo ficou sabendo disso e realmente foi algo que poderia desanimar o Vini, mas foi um dos principais fatores para mostrar a mentalidade dele como jogador. No intervalo do empate entre Real e Borussia pela Liga dos Campeões em outubro de 2020, a emissora francesa Telefoot flagrou o atacante francês Benzema. Isso aqui é de um mau caratismo da parte do Benzema inacreditável. E pensar que depois o Vinícius Júnior foi o principal cara a ajudar o Benzema a ganhar sua primeira e única bola de ouro. Mas antes disso tudo acontecer, um mau caratismo ímpar. Pedindo ao lateral Mendy para que não tocasse a bola para Vinícius. E ainda fala em francês para não ter nem risco do cara entender. Nossa, mas é muito ser vacilão. Dizendo, ele faz o que quer, irmão. Não toque para ele joga contra nós. Disse Benzema ao Mendy em francês. Pô, isso aqui é feio de fazer jogando na várzea, tá ligado? Imagina um futebol profissional, que é isso. Quando o repórter foi perguntar pro Vinícius Júnior sobre isso, se ele tava sabendo, veio um choque de realidade aí que mostra muito da personalidade do Vini, de evitar conflitos com os companheiros de equipe, e mostrou a humildade do garoto, que respondeu da seguinte forma: o Vini minimizou e chamou a confusão de ruído. Aquilo foi um ruído, e ruído não é pra mim. Entre os profissionais do futebol, sabemos muito bem o que existe. Há códigos que vocês da imprensa não conhecem. Benzema e eu não somos apenas companheiros do mesmo time, que já é muito. Somos profissionais e conhecemos o terreno em que atuamos. Então o Vini não deu muita lenha pra fogueira aí e continuou trabalhando firme. Durante o fim da passagem de Zidane pelo Real, o Vinícius Júnior conseguiu atuar em mais jogos, mas manteve um desempenho abaixo do esperado. Os merengues tiveram uma rara temporada sem títulos, com o atacante atuando em 49 jogos, com apenas 6 gols marcados e 4 assistências. Mas na temporada 2021/22, a carreira de Vinícius Júnior tomaria um patamar jamais imaginado para aqueles que o criticavam. A chegada do treinador Carlo Ancelotti ao Real Madrid, que tava no Everton no início da temporada, mudou o patamar de Vini Júnior dentro do clube e os resultados puderam ser vistos em campo. Em 52 jogos, Vini marcou 22 gols e deu 16 assistências. Não preciso nem falar da Champions League, que o Vinícius Júnior comeu a bola, principalmente no jogo de ida contra o City. Quem não lembra desse corta-luz, desse drible lindo que ele dá no Fernandinho? Agora, o Rodri foi lá, ganhou a bola de ouro e tal, e o Fernandinho, ex-companheiro do Rodri, parabenizou e tal, apesar de ser, mesmo sendo brasileiro. Aí o Fernandinho e marca fecha as pernas, otário. Um golaço, numa das partidas mais icônicas aí da história da Champions League. Foi carregando a bola desde o meio campo e faz um gol absurdo. O Real Madrid foi pra final contra o Liverpool e lá estava... O pessoal critica o Fernandinho e tal, mas ele já fez gol importante em Copa.
É que foi contra, tá ligado? Foi importante pro outro time, mas isso aí é detalhe. Ele, Vinícius Júnior, Valverde chuta cruzado, a bola passa por todo mundo até chegar em Vini sozinho pra marcar o gol do título. Um jogador que estava sendo muito criticado, que não era visto nem entre os titulares muitas vezes, chamavam ele de horrível, que não sabia finalizar, ninguém sabia como tinha virado um jogador profissional, marcando o gol do título do maior clube do planeta. Realmente é uma reviravolta impressionante. Vinícius Júnior foi escolhido para a seleção da Champions League de 2021/22 e escolhido o melhor jogador jovem do torneio. Nessa temporada, tendo também o seu melhor início pelo Real Madrid, marcando 5 gols nas 5 primeiras partidas da La Liga, sendo assim eleito o melhor jogador do Real Madrid no mês de agosto, titular e protagonista. O brasileiro levantou as taças da La Liga, da Supercopa da Espanha e da Champions League. Nessa temporada, o Vinícius Júnior já estava sendo um grande destaque aí na equipe do Real Madrid, surpreendendo a todos nas partidas da La Liga, sendo protagonista, chamando o jogo pra si, e aí o Real Madrid começou a... Caraca, roubaram a bola de ouro desse moleque, velho. Como é que pode? Do nada cai a ficha, tá ligado? Pô, enfim. Só uma pausa aqui mesmo. A jogar pra ele. O Carlo Ancelotti começou a perceber o talento acima do normal que o Vini tinha e começou a moldar o Real Madrid pra jogar pro Vinícius Júnior. Nada comparado ao que seria na próxima temporada, mas nessa época o Vini já começou a corresponder e ganhar a confiança do treinador Carlo Ancelotti. E pra quem tava aqui no Brasil acompanhando, foi se tornando maduro de maneira muito rápida, mas na verdade não foi tão rápido assim, né, rapaziada? O Vinícius Júnior sofreu muitas críticas aí nas temporadas passadas e de 2018 que ele chega pra 2022, são 4 anos. Então foram basicamente 4 anos aí do Vini evoluindo, treinando e se aprimorando no silêncio. Ganhando espaço, tentando se adaptar. Gente, 4 anos passa rápido pra gente que tá de fora. Pro mano lá deve ter sido uma vida. Sem responder críticas, apenas trabalhando. E foi coroado com um gol na final da Champions League contra o Liverpool, dando o título pro Real Madrid. Realmente uma conquista extremamente impressionante e que colocaria o Vinícius Júnior num novo nível do futebol e traria muitas expectativas pra temporada seguinte. Será que o Vinícius fez apenas uma boa temporada num golpe de sorte? Ou na próxima temporada ele ia conseguir manter o nível? E a resposta veio na temporada 22-23. Ele não manteve o nível, ele aumentou. 3. Ao contrário do que muitos esperavam, Vini seguiu sendo um dos jogadores mais importantes de Ancelotti no ataque do Real Madrid. Atuou em 55 jogos, marcando 23 gols e dando 19 assistências. Na temporada 22-23 da Liga dos Campeões, Vinícius Júnior marcou 7 gols. Com isso, o atacante brasileiro se tornou o 6º maior artilheiro brasileiro na história da competição. Com apenas 22 para 23 anos, o Vini já se tornava o 6º maior artilheiro brasileiro na história da Roubaram a bola de ouro do moleque, mano. Champions. Nessa temporada, o Real Madrid foi eliminado na semifinal pelo City no jogo da volta, onde tomou uma surra de 4-0. Porém, no primeiro jogo, o Guardiola montou uma operação para parar o Vinícius Júnior dentro do Bernabéu, mas não conseguiu. Vini marcou um golaço e foi o único capaz de furar a defesa aí do treinador Pep Guardiola. No jogo da volta, ele foi realmente anulado e trouxe à tona falhas do Real Madrid. Em termos de números, essa temporada foi melhor do que agora da bola de ouro, é isso que você falou? Então, de gols eu acho que sim, mas é pouquinha coisa, se eu não me engano. E, cara, os gols que ele faz na temporada agora, que era pra ter sido a bola de ouro, mano, são gols em, tipo assim, ida e volta de semifinal. Gol na final. Tipo assim, ele marcou durante quase que o mata-mata todo, tá ligado? Então são gols muito mais importantes. Hat-trick contra o Barcelona. Saca? Madrid que precisava de reforços, né? Então, E se eu não me engano, ele deu mais assistências agora do que nessa aí. Então, acho que os números até nos números não fica atrás, não. Porque, tipo assim, pô, não dá pra jogar mais só pelo Vini. A gente precisa trazer alguns nomes. Hoje a gente sabe quem trouxe, né? Só um tal de Bellingham, um tal de Mbappé. Agora tá prometendo. Não dá pro Guardiola montar uma estrutura pra parar só um jogador. Não vai funcionar. Agora ele precisa parar. É, mas não duvido do Careca não, tá? O Careca é fudido. O Careca, se tem alguém que pode parar o Real Madrid, eu apostaria justamente no Careca. Todos esses aí do Quarteto Mágico. Na temporada 22-23, a equipe merengue levantou a taça do Mundial de Clubes com o atacante marcando 2 gols na final contra o Al Hilal. O Flamengo não foi pra final? Ainda deu uma assistência de trivela por o gol do Benzema. O Real venceu por 5-3 e o Vini Júnior se tornou o único brasileiro na história a marcar nas decisões da Champions League e do Mundial, e sendo eleito o melhor jogador da competição. O camisa 7 também conquistou a Copa do Rei e a Supercopa da Europa, todas sendo o principal jogador do Real Madrid. Mas no meio de tantas glórias, nós não podemos esquecer um fator muito importante que marca a carreira do Vinícius Júnior até hoje e que demonstram aí a mentalidade que ele tem de
vencedor. Como o Vinícius Júnior pode ser inspiração no sentido de mentalidade e de ser blindado, de ser forte mentalmente. Desde 2021, Vinícius Júnior começou a sofrer muitos ataques racistas. Em outubro de 2021, a primeira situação. Em um clássico contra o Barcelona, em 24 de outubro de 2021, após a vitória por 2-1 do Real Madrid no Camp Nou, na ocasião, Vinícius Júnior foi insultado pelos torcedores culés pouco após ser substituído no segundo tempo. Como resposta, o brasileiro apontou para o placar, onde o Real Madrid vencia por 1-0. Sabe o que é o esquisito? A gente já falou bastante disso, mas parece muito normal na Espanha, mano. Tipo assim, a gente quer provocar. Normalmente, sei lá, tá jogando Vasco e Flamengo no estádio do Vasco, os caras vão xingar o jogador do Flamengo. Só que o jeito que eles xingam na Espanha é de forma racista, e isso que é muito louco. O primeiro pensamento, beleza, vou chamar de macaco. A primeira coisa que vem. E eu falo isso porque agora, no último El Clássico, teve o Rafinha e o Lamine Yamal sendo xingado pela torcida do Real Madrid. Então, assim, pra eles é normal, que merda é essa, tá ligado? Mas não acabou por aí. Começaria uma onda e viraria moda, né? Uma moda horrível na Espanha de ataques racistas contra o Vinícius Júnior. Em março de 2022, Isso aí, pelo menos aqui no Brasil, não rola, não. Eu acho difícil de, se alguém pagar de maluco no meio de um estádio, começar a chamar alguém de macaco, se a galera do lado não vai juntar nele, tá ligado? Vitória do Real sobre o Mallorca por 3-0, torcedores do time da casa foram flagrados insultando Vinícius Júnior durante a partida. Em alguns momentos, câmeras de TV mostraram que os mais exaltados chegaram a pedir ao atacante para pegar bananas. Dia mais tranquilo na Espanha aí, ó. Tipo, mano, a gente tem muito problema aqui no Brasil. A gente tem muito problema. Aí esse tipo de coisa os caras não aceitam, não. O que eu acho legal. E tava longe de acabar por aí. Em setembro de 2022, torcedores do Valladolid atacaram o brasileiro em uma partida contra o Real Madrid. Na ocasião, o time merengue venceu por 2-0 e o atacante acabou vítima de ofensas racistas. Após o jogo, o camisa 20 desabafou contra a situação e pediu uma postura mais enfática da La Liga. Abre aspas. A La Liga, o quê? Comigo? Eu tenho que fazer alguma coisa? Ixi, pior que não vai dar, não vai dar. Eu até faria, tá ligado? Mas eu vou estar ocupado. Tem que levar meu peixe na aula de natação. Não, mas e amanhã? Amanhã eu marquei de levar minha avó no taekwondo. Deixa pra próxima. Na próxima eu vejo o que dá pra fazer, tá bom? Os racistas seguem eu vou marcar, a gente vê depois. indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto, e a La Liga segue sem fazer nada. Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid. No final, a culpa é minha. Em janeiro de 2023... Pior que agora ele não ganhou a bola de ouro e o pessoal meio que falou, não, a culpa é dele, porque veja bem, o Vini ele é meio provocativo. De fato, o pessoal entrou nessa, tá ligado? Novamente contra o Atlético de Madrid, mais um caso. Alguns até tacaram fogo em camisas do Vinícius Júnior e em bonecos. Não, isso aqui parecia a Alemanha no ano de 1939. Impressionante. Esse dia aqui, os caras saíram da casinha completamente. Nossa Deus, tem um mano austríaco que vivia lá na Alemanha que gostaria muito de participar desse dia aqui. Querendo ofender o Vinícius Júnior. Em fevereiro de 2023, novamente, mais um caso. Ele cortou o áudio e tal, mas enfim, ofensas... Olha aí, nossa Deus do céu. Vinícius Júnior foi fazer uma partida pela seleção brasileira e na coletiva de imprensa, antes do amistoso do Brasil contra a Espanha em Madrid, um jogo organizado pelas duas federações, Vinícius foi às lágrimas ao admitir que tem menos vontade de jogar por causa dos abusos dirigidos a ele. Abre aspas, estou aqui há muito tempo assistindo a isso e me sinto cada vez mais triste. Tenho cada vez menos vontade de jogar. A cada reclamação feita, me sinto pior, mas tenho que aparecer aqui e mostrar minha cara. Pedi ajuda à UEFA, à FIFA, à Conmebol, à CBF, eles podem lutar contra isso. O problema que existe na Espanha é que o racismo não é um crime. Temporada 2024. Ah, é verdade, tem isso, né? Acho que na Espanha as coisas contam como crime de ódio, mas se eu não me engano não tem uma lei para racismo exatamente. É um país bem evoluído, bacana. A temporada do melhor do mundo. Vini começa a temporada firmado como o principal jogador do Real Madrid e assumindo a bronca de usar a camisa mais pesada do clube mais pesado do mundo. Após a saída do Hazard no dia 12 de junho de 2023... Grande craque Hazard, jogou muito no Real, muita bola. Craque. Tá ali pau a pau com outro grande camisa 7, Mariano Dias. A camisa 7 ficou vaga e a camisa 7 precisava de alguém à altura para usar o número mais pesado do clube mais pesado. Em 2024, com a 7, Vini assumiria seu prime e se tornaria o Malvadeza.
se muitos achavam que o Vini ia sentir o peso dessa camisa, ele tratou de responder logo cedo. Logo na partida contra o Almeria, no início da temporada 23-24, marcando um golaço. Mas depois disso, o Vini passou algumas partidas sem marcar ou dar assistências. E ainda por cima, sofreu uma lesão no bíceps femoral. Então a temporada 23-24 do Vini aí começou muito preocupante, né, rapaziada? Quem diria que teria o fim que se teria no dia de hoje? Porém, temos que destacar que o Vinícius... Eu acho que ele fez isso aqui antes de sair o resultado da premiação, pensando que viria a bola de ouro. Mal sabia, até porque agora ele tá de boné e antes ele não tava. Mal sabia a gente e o Victorando tudo que ia acontecer. Rodri, bola de ouro. O Júnior ativou o modo malvado. Na final da Supercopa da Espanha contra o rival Barcelona, Vini simplesmente destruiu. Quase, mas o Vini estava vivendo uma nova fase e o exemplo disso foi a maldade que ele fez contra o Girona. A partida era super importante, já que os dois times brigavam pela liderança, mas Vinícius Júnior... Caraca, mano, acabei não falando em momento nenhum desse jogo, mas teve esse jogo também. O Ian Couto saiu chorando de campo. Caramba, teve esse jogo também. Virou um pesadelo pro lateral Ian. E ele não ganhou a bola de ouro. A missão de marcar o camisa 7 do Real Madrid já era difícil. E logo de cara, aos 5 minutos do primeiro tempo, Ian tropeçou sozinho e perdeu a bola. Depois disso, o Vini transformou a vida do Ian Couto num inferno. Fez o cara sair de campo chorando, irmão. Já na Champions League, o brilho do Vini apenas continuou. Contra o Manchester City, ele foi crucial nas quartas de final, dando assistências pros gols e recebendo ótimas notas. Quem não lembra da assistência que ele deu pro Rodrigo aí fazer aquele gol contra o City. Mas o pior estava por vir. Nos jogos em seguida, Valverde, no caso, nas semis contra o Bayern de Munique, o camisa 7 voltou a ser destaque com jogadas que abriram caminho pro Não, o Kimmich tá até agora caçando caminho de casa. Ele tá perdido no pagode até hoje. Real Madrid chegar à final. Se antes quem sofreu foi Ian Couto, agora a vítima foi o Kimmich, que teve pesadelo com o Vinícius Júnior nesse jogo. O Vini fez ele de gato e sapato. E na final não podia ser diferente, né? Se na final contra o Liverpool o gol foi do Vinícius Júnior, depois dessa temporada absurda, tanto na La Liga quanto na Champions, nada melhor do que ser presenteado com um gol na final contra o Borussia. Nesse jogo todos estavam fazendo campanha pro Marco Reus ganhar sua primeira Champions antes de aposentar. E eu não tava não. Sim, Reus legal e tal, mas assim, caguei pro Reus. Entre o Vini ganhar e possivelmente ser bola de ouro ou o Reus, caguei pro Reus. É que mesmo ganhando, os caras ainda achou um jeito de roubar, né? Isso que é o foda. E o Vini não quis saber. Depois do gol do Carvajal, o Vini fechou o caixão, colocando seu nome na história do Real Madrid com mais um gol decisivo. Com essas atuações, o Vini passou a ser visto por todo mundo como o melhor do mundo. Todo mundo menos 100 jornalistas que votariam na premiação de melhor do mundo. Só isso aí é um detalhe. Mas não foi o suficiente. Quando eu era criança, minha mãe me dizia: filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Mas como ser 2 vezes melhor se você tá pelo menos 100 vezes atrasado? Essa é a frase do nosso Mano Brown, né, rapaziada? Que eterniza aí. E não tem outra explicação, mano, pro Vini não ganhar a bola de ouro. Esse era pra ser um vídeo alegre, né, mano? Vídeo alegre da premiação de um... O vídeo tava feito antes. O vídeo era pra sair, tipo, Vini bola de ouro e tava pronto, tá ligado? Ei, meu Deus do céu, que doideira. O menino que veio de baixo, teve todas essas reviravoltas. E eu tô com o olho marejando aqui de lágrima, mano, porque é muito revoltante, cara. É muito revoltante o Vinícius Júnior perder essa bola de ouro logo pro Rodri, sabe? Não, nada contra o cara, não quero colocar nenhum tipo de mensagem aqui de ataque ao Rodri, não tem culpa. Os caras vão lá e escolhem quem eles querem. Eu já falei pra caramba também, tudo quanto é lugar, vídeo curto, vídeo longo, live, o Rodri é um baita de um jogador, dito isso, não merecia esse ano. Mas é muito revoltante, irmão. Vocês acompanharam aí a história do Vinícius Júnior. Com certeza ele merecia essa bola de ouro. E vai ter que ter muita cabeça pra ele conseguir ir atrás de uma próxima. Eu tô curioso pra ver a postura do Vini. Se ele vem com raiva agora ou se vai desanimar. O que se acontecer é uma pena, mas não dá nem muito pra julgar se for o caso. Porque, pô, pelo amor de Deus, os caras tão de sacanagem. Né? Porque depois de tudo que ele fez essa temporada, cara, ele tem que, sei lá, tirar motivação de onde não tem ou desistir do prêmio, né, irmão? Tá tendo o Globe Soccer Awards aí, que é um prêmio que talvez ganhe mais credibilidade depois. Não, mas o Globe Soccer Awards também é bem nada a ver. Depois dessas palhaçadas da FIFA aí, né? Não é só aqui no Brasil não, mano. Tá todo mundo indignado, é no mundo todo. Fiz um vídeo aqui mais sincero, do coração mesmo. Realmente é algo muito triste, tá uma sensação horrível pra todos nós brasileiros, né? Todo mundo que ama o futebol, é meio que como se o futebol estivesse morrendo aos poucos, né, rapaziada? Esse foi o vídeo aí.
Se você assistiu até aqui, se você concorda que o Vinícius Júnior merecia ganhar esse prêmio, se inscreve aqui no canal, cara. Esse vídeo deu bastante trabalho pra mim, pra nossa equipe. Não queria estar finalizando ele aqui dessa forma, mas infelizmente é o que tem pra foi hoje. o que aconteceu. E é isso, mano. Cara, o negócio é o seguinte, o vídeo muito bom. Como sempre, né? Faz parte, Vitorano. Mas eu acho que não tem argumento que sustente o merecimento do Rodri na bola de ouro. E aí você pode tentar muita coisa já foi falada, mas assim, eu acho que quase que tudo já foi respondido ou nesse vídeo aqui, ou nos vários outros vídeos que eu gravei, tanto pro canal principal, quanto pro canal de cortes e tal. Tem vídeo de 1 hora no canal de cortes. Então, assim, acho que a essa altura não tem nenhum argumento que não tenha sido rebatido lá, tá ligado?